Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudo, lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Nossa aula extra de reforço, estudaremos com base em Efésios capítulo 6, versículo 18 ao 20, onde o tema do nosso tópico, orando pela causa de missões, contribuindo para missões e também a chamada para ir. Dando continuidade, em sequência, a lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. A Bíblia ensina, com as palavras de Jesus, ele disse assim: ide fazendo missões, orando e estendendo as mãos. Então, a causa de missões é verdadeiramente divina, que passa pelas mãos do missionário para atuar neste mundo. Entendeu? Só que este mundo aqui vai sair os remanescentes que vão crer na salvação, né? A pregação de missões é direcionada ao mundo, porque o Espírito de Deus, ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, diante deste mundo, nós temos dois tipos de corações: o coração sincero e o coração blasfemo. Então, esse coração blasfemo, ele é um coração já condenado. Esse coração sincero, a salvação, com certeza, foi prevista que o evangelho seria crido no mundo. Amém? Então, precisamos do Espírito Santo, juntamente com a nossa consciência, a unidade do nosso espírito humano com o Espírito Santo, fazer com que o trabalho de Deus seja feito com ousadia. Então a gente vai estudar essa parte da ousadia da pregação. É claro que o missionário, ele não precisa ter timidez. Por isso a razão da oração, principalmente do clamor. O clamor, ele faz com que o missionário fique apto a perder a timidez. O clamor faz com que o missionário venha a perder o medo. Entendeu? Então veja que Paulo, ele associava a oração ao combate da fé. E a fé, quanto mais buscarmos a Deus, ela acrescenta. Como é que eu tenho uma grande fé? Quando eu estou em comunhão na oração com Deus, orando em todo o tempo, no Espírito. Então, observa-se que Paulo associava a oração ao combate da fé. Paulo pedia livramento da influência dos rebeldes, que eram pessoas que formavam grupo em todas as congregações e torciam contra o sucesso daqueles que se dispõem em ser bênção na obra de Deus. Então, a associação da oração está relacionada ao combate da fé. Como vencer? Com oração. Como vencer o inimigo? Com oração. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as potestades espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja que precisamos entender esse combate e que nós não estamos só. Maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então existe na terra uma igreja cheia do Espírito Santo, que é o exército de Deus, poderoso em batalha. Então, quando for orar, intimidade com Deus. Mas quando estiver em batalha, peça oração também. Isto é, ore comigo, meu irmão. Eu estou apresentando uma causa. Então, ore junto comigo. Porque hoje em dia as pessoas acham que só pedir oração resolve. Então, é orar junto por uma causa.
A estrutura da oração, como funciona? O Espírito de Deus está em nós. A linguagem do Espírito de Deus é espiritual. Por isso que tem as línguas estranhas. O dom de variedade de língua. Ele produz o fruto e o dom. Então o Espírito de Deus, quando está em nós, nós oramos em espírito e nós oramos também na nossa própria consciência. Isto é, com a nossa própria voz. Língua estranha, Abba. Língua própria, Pai. Então o Espírito de Deus diz Abba e nós dizemos Pai. Paizinho querido. É a unidade da língua de Deus na língua humana. Então observa-se que a estrutura da oração, como é que ela funciona, como é que Deus responde, como é que ela chega diante de Deus. Deus, ele tem os missionários na terra, mas não retirou os anjos para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Infelizmente, as pessoas retiram o trabalho dos anjos. Os anjos trabalharam com os apóstolos, com Jesus. Nada de adoração de anjo e nada de adoração a seres humanos. Se eu preciso da sua ajuda, eu não estou te adorando. E se Deus deixou que os anjos ajudassem, entendeu? Como é que os anjos nos ajudam? Nós vamos entender. Deus, ele conhece todas as coisas. Sabe de tudo, é todo poderoso, conhece tudo, se move na eternidade. O seu tempo é eterno. Quando a gente fala em tempo, é até uma contradição daquilo que nós conhecemos para nosso viver na terra. Nós temos um tempo, né, que é o cronológico. Precisamos do relógio. Deus é atemporal, não tem tempo. Então ele é eterno. Então quando a gente falamos no tempo da eternidade, a Bíblia menciona para entendimento o era, o é e o há de ser. Então Deus se move dentro desses três tempos, dentro do presente. Porque Ele é o eu sou. Ele não precisa ir para o futuro porque Ele já é. Ele nem precisa ir para o passado porque Ele já é. Então aquilo que nós entendemos como presente, passado e futuro na terra para com o homem, no cronológico, Deus, ele é, e o seu é, o eu sou, ele abarca todo o nosso presente, todo o nosso passado e todo o nosso futuro. Amém? O nome específico de Deus se chama eu sou, e Deus está no presente. Quando Deus chamou a Moisés, disse o seguinte: diga o meu nome para ele. O missionário precisa entender, assim como Moisés, que ele não está só. O nome de Deus está atrelado ao nome do missionário. Então Deus manifesta de acordo com o seu nome. O nome de Deus é muito importante no trabalho missionário. Se o missionário precisa de uma providência, ele é o Jeová Jireh. Olha como o nome de Deus trabalha na área exclusiva. Jeová Samar, Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira. Jeová Raá, o Senhor que cura. Então, de acordo com a necessidade, Deus vai estar apresentando ao missionário. E o maior nome, precisamos dizer por excelência, o que Deus mais gosta é do nome do eu sou. Quando o missionário está doente, Deus é a cura do missionário. Quando o missionário precisa de ajuda, se ele está enfermo, ele é o médico, ele é o eu sou, ele é o eu sou. Então, veja, seja problema financeiro de missão, Deus é quem resolve. Pode até ser problema sentimental, Deus sempre é presente. Então, o eu sou, o nome de Deus é o solucionador de tudo que nós passamos aqui nesta terra. Agora, observamos que Deus não está limitado a fazer. É nós que limitamos na nossa cabeça Deus. Muitas das vezes achamos que Deus só pode fazer até aqui, ou que Deus não vai responder, ou que Deus não pode. Isso é limitação da nossa cabeça. Agindo Deus, quem impedirá? Então Deus, ele diz: eu crio os céus, estendo a terra, estendo os céus, e quem estava comigo?
Todas as coisas foram feitas por ele. Então Deus não é limitado. Deus, ele consegue, só para entendimento, ele consegue ver de uma vez só, o futuro, o passado e o presente que vivemos. Ok? Então a oração, ela é o resultado de um casamento espiritual, do Espírito de Deus com o Espírito nosso. Se nós cremos em Cristo, o Espírito Santo está no nosso espírito. Então, o Espírito Santo é um, como se estivesse casado com o nosso espírito humano. Aleluia. Então, o Espírito Santo ora junto conosco, quando nós oramos, gemendo com gemidos inexprimíveis. Este é um grande mistério, que deve ser conhecido por nós. Grande é o mistério. A igreja é um mistério, o Pai é um mistério, o Filho é um mistério, o Espírito Santo é um mistério. Mas o crente que crê em Deus, em Jesus, na palavra, ele recebe a revelação do mistério que estava escondido. Então o mistério, mais o entendimento na oração, é exatamente quando o crente ora em línguas, olha aí o mistério, falar em línguas estranhas. E também a sua própria língua nata da sua nacionalidade, por exemplo, o português. Então veja que o Espírito de Deus e nós, eu e você, forma o que nós chamamos lá no Apocalipse de uma fumaça, chamada, no livro do Apocalipse, nós vamos ver no capítulo 8, que os anjos colhem as orações dos seus santos e colocam numa taça. Essas orações são chamadas de incenso. E esses incensos são queimados no altar de Deus, e Deus responde todas as orações. Então, observa-se que o Espírito de Deus, junto conosco, produzindo esta oração, esta comunhão, isto vai fazendo como se fosse um óleo, uma enzima, que vai ser queimado no trono de Deus. Então, Deus se movimenta pela oração. Quanto mais orarmos, mais Deus se movimenta. Como é que Deus vai agir? Se nós não orarmos. Porque está escrito que Jesus falou para a mulher samaritana, o Pai procura adoradores. Entendeu? E toda oração é uma forma de adoração. Amém? Adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Orando todo o tempo no Espírito. Então esse óleo que é a nossa oração, ela vai para o altar de Deus. Viu? Porque somos adoradores, somos fabricantes de incenso, da nuvem. Então esse azeite é colhido pelos anjos e é levado até o tabernáculo celestial, aonde tem um trono, uma plataforma, e tem também um propiciatório, aonde é depositado no altar de incenso, lá na frente do trono. Atenção! 24 anciãos rodeando o trono principal, e cada ancião tem uma copa nos seus pés. E há 7 anjos, como se fossem 7 diáconos de Deus, trabalhando nessas copas, tirando as orações e levando para o altar de incenso. Aleluia. Está em Apocalipse 5, versículo 4, Apocalipse 5, versículo 8 e o versículo 6. Então veja que está escrito em Apocalipse 5 e 8, as salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aquele negócio que a gente vê na Bíblia, aqueles que me buscam de madrugada me acharão, porque Deus responde toda hora. Entendeu aí? E se não há pedido de oração toda hora, então, essa toda hora, existe poucos pedidos na madrugada. Então, não há congestionamento. Então, entende? Se não há pedido de oração na madrugada, mas só se há 2, porque 2 horas, e aqueles pedidos serão os primeiros. Porque não há outras pessoas orando na madrugada. Então, estes são os primeiros a serem ouvidos. Não tem congestionamento. Amém? Então, os anjos de Deus colhem os incensos para levar até a presença de Deus. E Deus se movimenta por causa desse incenso. Olha a importância da oração. O missionário precisa ir, ele precisa orar e ele precisa também receber as contribuições, como ele também contribui. Amém? Nós vamos já falar sobre
a parte do rico e do Lázaro, que ainda não foi terminado, ok? Agora veja aí. No Salmo, fala que nós somos adoradores, certo? E que as nossas orações formam nuvens. Deus repousa sobre as nuvens, ok? Então veja mais uma vez que Deus, ele só ouve se nós orarmos. Como é que Deus vai ouvir se a gente está fechado a boca? Irmãos, assim, a gente diz assim, a bobagem que a gente tem, que a gente diz assim, Deus sabe de tudo, não precisa orar. Precisa orar sim. Não é porque Deus sabe de tudo é que você não vai orar. Há uma dependência humana da oração, porque a oração é a comunhão. É falar com Deus. É como se você tivesse um amigo que te ouve, um amigo que te entende, um amigo que entrega as mãos a você. Então, Deus ouve as nossas orações. E Deus vai fazer exatamente a sua vontade quando ele pegar esse incenso e quando ele for queimado. Ok? Isso é importante, meus irmãos. Agora, observa-se a respeito da oração ainda. Veja mais um comentário ligado à oração. A oração, ela está ligada à armadura de Deus. Não tem a armadura de Deus lá em Efésios capítulo 6? Então a armadura, ela é de Deus. Não é nossa. Ela está dizendo, ela é de Deus. Então ela não é um dom do Espírito que nos foi dado. É um objeto de uso pessoal de Deus que ele põe à nossa disposição. Então, com essa armadura, Cristo triunfou na cruz e também no Hades. Então veja que essa armadura não é um vestido, é um revestimento. O vestir é a santidade e a armadura é o revestimento. Revestivos de toda, olha o texto, revestivos de toda a armadura de Deus. A primeira não é um revestimento, é uma vestimenta, ok? Que deve ser de santidade, para que a armadura, que é o revestimento, funcione bem. A vestimenta anterior à armadura é o bom relacionamento do crente com Deus. Esta é a nossa vestimenta. Quando nós temos um relacionamento com Deus, com certeza através da oração. Assim nós venceremos aquele que é especialista em ciladas, que é o diabo. Como vencer as ciladas de Satanás? Exatamente orando, revestindo da armadura de Deus, relacionando com Deus diariamente. Agora, observa-se, quando a Bíblia fala sobre a oração, em Mateus 15, 21, uma mulher que clamava, veja lá, a mãe das palavras que refere-se à oração é buscar. Então vamos aqui anotar algumas palavras a respeito do assunto. Então, de acordo com Mateus 15, verso 21, nós vamos ler o texto e que vai aparecer, veja, quando alguém busca, clama. Entende? Quando alguém busca, roga. Quando alguém busca, prostar-se, se prostra. Ok? Então, veja, quando alguém busca, grande fé. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher. Ok? Então, veja o clamar, o suplicar, o rogar e o prostrar-se. Uma atitude de fé que necessita nós buscarmos. Ok? Então, são 4 palavras. 4 palavras. Veja a outra palavra, que é suplicar. São 4 expressões.
Precisamos saber da nossa necessidade. Quanto mais buscarmos, mais nós oraremos melhor. Porque aquele que fala com Deus, aprimora a sua linguagem. Quanto mais fala com Deus, mais sabedoria tem. Nós estamos conversando com Deus, meus irmãos. O ser maior do universo. O ser mais sábio do que Salomão. Do que todos os homens, do que todos os anjos. Clama, roga, prostra e suplica. Ok? Então o clamor é quando você evidencia publicamente. O clamor. Quando você escuta alguém orando muito alto. Ali é um clamor. Às vezes a pessoa não entende. Pensa que as pessoas naturais. Pensa e julga. Está ficando doido. Não precisa gritar. Entende? Mas existe o clamor. Está escrito sim lá em Jeremias. Deus pedindo para clamar. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciarei coisas grandes que não sabe. E firmes. Então, o clamor é uma forma de receber de Deus revelação. Anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Então, clamar é soltar tudo de dentro para fora. Não importa o lugar. É como se fosse uma bomba atômica explodindo. O objetivo do clamor é conhecer as coisas ocultas que Deus tem para nós. Para mim e para você. Clama a mim e responder-te-ei. Então, para Deus revelar coisas ocultas, Ele espera um ato de clamor. Biblicamente falando. Então, o clamor é a cura da timidez. Ah, eu sou tímido. Clame. Começa a clamar. Ah, o pessoal está perto. Vai para o monte. Vai para a floresta. Vai para algum lugar que você não veja ninguém. Então começa a clamar. É de lá do monte. Conforme o Salmo que vem nosso socorro. Então quando eu clamo, a timidez cai por terra. Quando eu clamo, o medo sai. É o clamor. Então começa a clamar. Tem medo? Começa a clamar. Timidez? Começa a clamar. O clamor é o que Deus espera de nós, para anunciar as coisas que estão para acontecer. Agora, observa-se, não é falta de timidez quando eu peço oração, embora eu tenha que orar também. Entendeu? Quando alguém não ora e vive só, como diz a história, pedindo carona, ore por mim, irmão, ore por mim, nunca ora. Aí está errado. Mas ele orando e pedindo oração, é ele mais 2, mais 3, mais 5, mais 10, mais 20. Então, isso é importante. A unidade na oração em conjunto, com um propósito. Por uma causa. Agora, suplicar está no ato de pedir por alguém. Alguém está precisando, necessitado, eu suplico por ele. Amém? Então a súplica é o resultado da oração em favor do outro, da qual você direciona a Deus. Se eu clamo por mim, preste atenção, eu suplico pelo outro. Clamo por mim e suplico pelo outro. Mas irmão, eu nunca chorei na oração. O que é que eu faço para me chorar? Eu queria tanto chorar. Comece a orar pelo seu inimigo. Apresente a Deus os seus inimigos. Quando você apresentar a Deus os seus inimigos, vocês vão entender o que é aprender a suplicar. O choro do Espírito virá. Com gemidos inexprimíveis. Rogar. Mesmo que a resposta, Deus não responde, eu sei que Deus não responder, porque isso aqui não tem como, tal. Rogue. Peça. Rogue a Deus, mesmo que você acha na sua cabeça que a resposta é não. Deus ainda decreta. Amém? Deus ainda decreta. Só Deus pode decretar, irmão. Não teve o decreto da morte?
A morte vai até o final, mas também teve o decreto da vida. Então Deus pode fazer um novo decreto que vai vencer o decreto que está posto. Não é que Deus vai mudar, mas Deus vai fazer algo novo para vencer aquilo que foi posto. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então o Espírito de Deus está conosco, é Ele que intercede pelos nossos inimigos junto com o nosso espírito humano. Ele quis salvar Caim, o inimigo do seu irmão Abel. Então, rogarei ao Pai. Jesus orou para que o Espírito Santo viesse. O mundo não poderia mais receber. Jesus pediu para a igreja. Veja. Rogarei ao Pai. Então, veja a impossibilidade do Espírito Santo no mundo. Mas Jesus disse, eu vou rogar mesmo assim. Mas como o Pai não dá para o mundo, eu vou pedir para Ele dar para a igreja. Então, a igreja, Ele vai dar. Já que para o mundo não tem jeito, então eu vou pedir para a igreja. E o último aqui, da fila, é prostrar-se. Isto os evangélicos naturais não entendem. Chega na oração, oi regalado. Não oram, ficam em pé, ficam sentados. Dificilmente gosta de prostrar-se. É uma das maiores armas do Novo Testamento. O prostrar-se. Jesus nunca disse não para quem se prostra. Nunca disse não. Nós precisamos saber o significado de prostrar-se diante de Deus. Os resultados são poderosos e práticos. Quando eu prostro diante de Deus, é como eu estivesse pagando antecipado a minha bênção, que ela nunca será paga. Mas tipologicamente falando. Amém? Então veja na Bíblia pessoas prostrando e adorando, e o Senhor dizendo, o que queres que eu te faça? Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Então, buscar é a melhor forma na oração. Busque a Deus. Quando buscamos a Deus, Deus não se esconde. Esta é a melhor forma de entender a oração. Quando eu busco a Deus, Deus não se esconde, irmão. Ah, Deus está em silêncio. Deus não se esconde. Sabe por quê? Porque você começa a sentir a presença dele. Então você sente que ele está presente. Ele não se esconde. Embora ele possa calar-se, não é porque ele não tem uma resposta para lhe dar. Mas ele quer que você busque. Ele quer que você fale. Ele quer que você adore. Em espírito e em verdade. Quando Deus não responde palavra, não é porque Ele não tem o que dizer para nós. Não é porque Deus faz silêncio que não tem uma resposta. Deus sempre nos dá a oportunidade de orar, porque Ele sabe fazer aquilo que nós pedimos. Por isso que Ele pergunta, quando nós prostramos, o que queres que eu te faça? Isso é importante, meus irmãos. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, para encerrar essa parte, Moisés tinha autoridade constituída. E o que estava acima dele era o Espírito de Deus. Então, Deus deu o Espírito de Deus à igreja. Precisamos nós aprender a orar e colocar em prática na nossa vida, porque esta será a autoridade constituída no homem e na mulher. Quando ele falar, está constituída por Deus aquela palavra. Amém? Pelo Espírito e pela verdade. Aquela palavra está sobre você. O Espírito de Deus está em você e é maior, é acima de todos. Amém? Na primeira parte da nossa aula, nós falamos de Lucas 16. Lembra? Onde fala do rico.
O missionário é enviado por Deus para arrebatar almas do fogo. Olha onde é o fogo. É exatamente nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui é aonde o rico foi. Aqui tem o fogo, chamado de tormento. Aqui é o Hades. Lucas 16 e 23. E no Hades ergueu os olhos estando em tormento. Aqui é a porta do Hades. Então o missionário, ele faz missões para evitar as pessoas de descerem aqui para o tormento. E as pessoas em vida não entendem isso aqui. Ok? Não entende. Só vai entender quando chega lá. Pai Abraão, envia aquele negócio. As pessoas estão morrendo sem Cristo, mas elas desconhecem as verdades. O rico nunca pensou que iria para este lugar de tormentos, porque ele vivia no conforto. Para que Jesus, né? Ele poderia pensar, porque não é assim que os ricos de hoje fazem? Ele tem a sua glória, a sua vida esplêndida, mas é um cego. Ele não vê a realidade futura. Deus mandou alguém na porta da casa daquele rico. E ele desprezou o missionário de Deus e foi tido como mendigo. Mas para Deus era a salvação da vida da alma dele. Veja que o rico se arrependeu, mas já era tarde demais. Lembra que ele estava arrependido lá em alma? Ele estava tão arrependido que queria salvar os seus irmãos. Mas assim como o bandido, ele é pego pela polícia e não... Presta atenção. E não adianta mais o arrependimento. Um bandido que é pego pela polícia, ele se arrepende, mas aquele arrependimento já é tarde demais. Esta que é a realidade. Ergueu os olhos estando em tormento. A realidade do tormento, ele abre os olhos para a responsabilidade que ele tinha no mundo físico. E que só depois, no mundo da morte, em alma, que está vivendo, agora ele abre os olhos. Quando a gente diz mundo da morte, é porque o corpo dele ficou aqui na sepultura. O corpo do rico. Mas a alma ficou aqui no Hades. Então o que é morte? É a separação do corpo da alma. Esse é o mundo da morte, entende? Não é inexistência, não. Como muitos aniquilacionistas pregam, que não existe mais vida depois que morre. Agora, nós precisamos pregar o evangelho para ver se as pessoas começam a enxergar a importância nessa terra em vida e reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Erguer os olhos poderá ser, para muitos, muito tarde. Aquele homem, ao ver Abraão, ele teve uma surpresa. Qual foi a surpresa? Do lado dele estava Lázaro. Aquele que ele desprezou em vida. Agora, como está do lado de Lázaro, que eu havia rejeitado tanto, como é que ele vai estar agora? Ele não quis estar do lado de Lázaro em vida na terra, mas agora desejava. O rejeitado, ele é amigo de Abraão. Lázaro é amigo de Abraão. Então, como desprezar hoje o que é tão importante? O que é mais importante nessa vida? Não existe um gozo maior do que a vida eterna. A vida humana, ela é 70, 80 anos, ela se acaba. Não tem como, irmão. Faça como Moisés, entrega tudo a Deus. Vá viver para Deus. Entrega nas mãos de Deus. Ele deixou o gozo do Egito e foi ser o libertador dos seus irmãos, com a chamada de Deus. Entende? Agora, observa-se a importância da realidade. Tormento e seio de Abraão. Não tem outro.
ou vai para o seio de Abraão, que hoje agora está no paraíso, terceiro céu, ou desce para o tormento que ainda continua lá no céu Hades. Então a morte é real. A morte é real. Todo dia morre gente. Todos nós temos um número na ficha. Só não sabemos quando será ou qual é o nosso número e quando será a nossa vez. Pensemos muito bem nisso. Esta é a história do rico e do Lázaro. Porque nós não conhecemos o dia de amanhã. E quem nós seremos na história. Deus nos guarde e que Deus nos abençoe. E que Deus nos proteja. Amém? A paz do Senhor a todos.